Olá, pessoal. Novamente, que nós vamos dar continuidade aos nossos conhecimentos em sala de aula. E, dando continuidade, nós vamos falar hoje sobre o triângulo retângulo. Vou apresentar para vocês uma breve história, falar um pouco sobre o Teorema de Pitágoras e sobre as relações métricas que envolvem os triângulos retângulos. Primeiramente, nós vamos compreender aqui um pouco o contexto histórico, e mais ou menos aí um pouco da história do triângulo retângulo. Pitágoras, ele foi um matemático, filósofo, por assim dizer, um dos principais cientistas políticos, por assim dizer, de sua época. Ele viveu entre os anos de 570 a 500 a.C., de 500 a 570, aliás, de Cristo, e nasceu na ilha de Samos, uma ilha grega. Filho de um rico comerciante, ele viajou pelo Egito, pela Babilônia e talvez pela Índia. Então, provavelmente, Pitágoras era uma pessoa que sempre estava em busca de adquirir conhecimento com outras culturas, com outras sociedades. Depois de uns anos na sua terra natal, mudou-se para Croton, colônia grega situada na Itália. Croton fundou a escola pitagórica, onde estudavam-se religião, filosofia, política, música, astronomia e matemática. Os estudos pitagóricos eram os alunos de Pitágoras, trouxeram aí grandes contribuições para a matemática, principalmente na geometria. O maior destaque, dentre essas contribuições, foi dado ao conhecido Teorema de Pitágoras. Então, o teorema recebe o nome Pitágoras. Bom, antes da gente entender o que seria esse teorema, antes da gente falar das relações métricas que envolvem o triângulo retângulo, é essencial que a gente compreenda o que é um triângulo retângulo e quais são os elementos dele. Então, quando a gente observa essa figura aqui, em que a gente vê o triângulo retângulo ABC, a gente vai entender primeiro porque ele é chamado de retângulo. Um triângulo, gente, ele é chamado de retângulo porque existe um único ângulo reto nele. Okay? Existe um único ângulo reto. Certo? Então, por isso, triângulo, retângulo. Os lados que formam esse ângulo reto em um triângulo retângulo denominam-se catetos. O lado oposto ao ângulo reto é o que nós chamamos de hipotenusa. Então, pessoal, se nós formos reparar aqui na nossa imagenzinha, nós temos o seguinte, que o lado AC, ele cruza o lado AB, onde? No ponto A, correto? Correto. Se eu prolongar o lado AC e prolongar o lado AB, nós vamos formar o quê? Um ângulo reto aqui, ó. Certo? Um ângulo reto aqui. Então lembrem sempre disso. Com certeza vocês já viram que se duas retas intersectam em um ponto, elas formam o quê? Ângulos de 90 graus. Se duas retas são concorrentes, Quando elas são concorrentes, elas se tocam em um único ponto. Quando isso ocorre, eu formo quatro ângulos retos, 4 ângulos retos. Aqui, formei um ângulo reto aqui, mas eu também teria outro aqui, e outro aqui, certo? Mas o que nos interessa é somente que esses dois lados aqui de um triângulo retângulo, quando se tocam, se cruzam, eles formam um ângulo reto. Okay? E eles são denominados catetos justamente porque, ao se encontrarem, eles determinam um ângulo reto. E o lado oposto é o que nós chamamos de hipotenusa. Vejam que o lado BC está oposto ao ângulo de 90 graus. A medida do lado BC é A. Logo, a hipotenusa nós vamos dizer que é A. Por quê? Porque está oposta ao ângulo de 90 graus. Okay? No triângulo ABC retângulo ao lado, vou esboçar logo o triângulo aqui. Pronto. Então, nesse triângulo ABC aqui, que nós temos aqui do lado, nós vemos alguns elementos interessantes. Por exemplo, quem seria o lado oposto ao ângulo reto, ao ângulo de 90 graus? Seria o lado BC. Então, BC é a hipotenusa, Eu falei que a hipotenusa sempre vai estar oposta ao ângulo de 90 graus.
certo? Sempre vai estar do lado oposto ao ângulo de 90 graus. Qual a medida dela? A. Então, vou dizer que A é a minha hipotenusa. Veja que B e C, ó, são os lados que determinam o quê? O ângulo reto, perdão. O lado AB e o lado AC formam um ângulo reto. Qual seria a medida do lado AB? C. Então, C é um cateto. Qual seria a medida do lado AC? É B. Ou seja, B é outro cateto. Por quê? Porque ao se encontrarem, ao se tocarem, eles determinam o ângulo reto aqui, ó. Triângulo, retângulo, certo? E H vai ser a medida da altura. Tá? O que é a altura, gente? A altura nada mais é do que um segmento de reta que liga um vértice a um lado do triângulo retângulo. Certo? Outro lado. No caso, a minha altura aqui, ó, relativa à hipotenusa, ela parte da onde? Parte do ponto A. Okay? Então, era somente isso que eu queria esclarecer para vocês. E lembrá-los que no triângulo retângulo a gente também tem altura. Tá? A gente tem altura. Caso não tivesse, não formaria um triângulo, né? Ok. E uma observação, pessoal, que essa observação é muito importante e vai ajudar vocês na resolução de problemas. Em todo triângulo retângulo, em todo e qualquer triângulo retângulo, a soma das medidas dos ângulos agudos deve ser igual a 90 graus. Ou seja, esses ângulos, eles são o quê? Complementares. Certo? Então, pessoal, veja que ele está se referindo a quem? Ao ângulo B e ao ângulo C. Certo? Ele diz que a soma dos ângulos agudos deve ser igual a 90 graus. E a gente vai entender isso aqui melhor. Entender isso de forma mais clara. Por que que aquilo ali é válido? Primeira coisa que a gente tem que desenhar aqui brevemente é o ângulo retângulo em questão. Vou colocar ele aqui em uma outra posição para a gente compreender melhor esse conceito. Por que que eu tenho o triângulo? Ele é retângulo em A, então o ângulo reto vai estar aqui no vértice A. A, B, C. Certo? Coloquei aqui nessa posição porque fica mais fácil de enxergar. A gente poderia rodar ele para ele ficar naquela outra posição, ok? Ele disse que a soma dos ângulos agudos tem que resultar em 90 graus. Primeira coisa que a gente tem que perceber, pessoal, é que se o triângulo é retângulo, a gente tem um ângulo reto. Certo? Então já existe um ângulo com medida de 90 graus. Okay? Logo, pessoal, lembrem dessa relação. Que a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que ser igual a quanto? A 180 graus. 180 graus. Logo, a medida da soma desses ângulos aqui não pode ser maior do que 180 graus. Não pode ocorrer isso. Tem que ser igual, exatamente igual a 180 graus. Então, se um ângulo já tem medida de 90, os outros dois têm que ter uma medida inferior a 90. Né? Porque quando somar tudo, tem que dar 180 graus. Se, por exemplo, e por um absurdo eu tivesse que aqui fosse um ângulo reto, por exemplo, aqui em C eu formasse um ângulo reto, vamos supor, né? Não que seja verdade, estou só supondo. Se eu tivesse um ângulo reto aqui em C, se eu somar esses três ângulos, ficaria como? 90 graus, mais 90 graus aqui do ângulo A, mais o ângulo B. Né? Veja que eu teria 90 mais 90, 180 graus. Mais o ângulo B. E o que que acontece se isso ocorrer? Vejam que aqui eu já fechei a medida
a soma dos ângulos internos. Já fechei essa medida. E B seria quanto? B teria que ser 0. E aí, se eu formar um ângulo nulo aqui, então não existe triângulo. Existe só dois ângulos só. Não existe um triângulo. Né? Existe uma figura que eu não sei nem dizer o que seria, né? Porque não existe ângulo B. Então não forma um triângulo, forma qualquer outra figura, menos um triângulo. Certo? Então os dois, eu não posso ter dois ângulos de 90 graus em um triângulo retângulo. Ele é único. Certo? Ele é único. Certo? Então, eu garanto que esses dois outros ângulos B e C, eles são o quê? Ângulos agudos, têm medida menor que 90 graus. E eu garanto que a soma entre eles tem que ser igual a 90 graus. Por quê? Lembra dessa relação? Soma dos ângulos internos de um triângulo tem que ser igual a 180. Então, se a gente fizer, ó, eu pegaria o ângulo A somado com o ângulo B somado com o ângulo C. Teria que resultar em quanto? Em 180 graus. Só que o ângulo A já mede 90, né? Então eu faria assim, que B mais C seria igual aos 180 graus menos os 90 graus. É do ângulo A aqui, ó. Menos 90, e vai resultar em 90 graus. Então, B mais C é igual a 90 graus. Logo, eles são o quê? Complementares. Certo? O ângulo B mais o ângulo C são ângulos agudos e a sua soma tem que dar 90 graus para mim poder cumprir essa relação aqui. Certo? Então, basicamente, é isso, pessoal. Só queria lembrar vocês desse fato. Não errar. Tá? Erros na hora da avaliação. Bom, a gente vai falar agora do Teorema de Pitágoras, né? Que é uma das relações mais importantes que nós temos dentro do estudo da trigonometria, né? Que é o estudo do triângulo retângulo. Ele diz o seguinte, esse teorema, que em todo triângulo retângulo, o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Então ele enunciou da seguinte forma, que em todo e qualquer triângulo retângulo, quando eu falo todo é generalizando, né? Dizendo que qualquer triângulo retângulo, mas o triângulo tem que ser retângulo, né? O quadrado da medida da hipotenusa, ou seja, a hipotenusa elevada ao quadrado, tem que ser igual à soma dos quadrados do cateto, ou seja, tem que ser igual a você pegar um cateto, elevar a potência de 2 e somar com o outro cateto elevado ao quadrado, né? Elevado a uma potência de 2. Em outras palavras, sendo a medida da nossa hipotenusa, B e C a medida dos outros dois catetos, sempre vai ser válida para todo triângulo retângulo a relação que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Ou seja, a hipotenusa ao quadrado vai ser igual a um cateto elevado ao quadrado mais o outro cateto elevado ao quadrado. Okay? Lembrando que, às vezes, em alguns livros ou em alguns exercícios, vocês vão encontrar que essa hipotenusa é indicada, às vezes, por H. Às vezes, ao invés do A, às vezes vocês vão encontrar H ao quadrado. Mas, se for um triângulo retângulo, nós já vamos saber que está relacionado à hipotenusa. Então, o que eu quero que vocês gravem mesmo é essa pequena relação. Em todo triângulo retângulo, o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Vamos ver aqui um rápido exemplo, né? Utilize a relação pitagórica para encontrar a diagonal. Pessoal, a gente vê logo de cara que essa figura é um retângulo, beleza?
que essa diagonal aqui, ó, ela corta esse retângulo em dois triângulos retângulos, ó. Eu tenho um triângulo retângulo aqui em cima e tenho um triângulo retângulo aqui embaixo, ó, que é esse aqui, ó. Certo? Ok? Percebam, gente, que aqui, ó, esse lado forma com esse lado o quê? Um ângulo reto. Então isso aqui é um cateto, isso aqui é um cateto. E aqui é o quê? A hipotenusa. Então a diagonal aqui do meu retângulo é na verdade o quê? A hipotenusa do meu triângulo retângulo aqui, ó. Certo? Então como é que eu faria? Lembra da relação de Pitágoras, ó. D ao quadrado, que no caso é a hipotenusa, né, ao quadrado, é igual a soma das medidas dos catetos também elevado ao quadrado. Então vou pegar a raiz de 15, que é um cateto, elevado, todo ele elevado ao quadrado, mais o raiz de 34 elevado ao quadrado. Então vou ter que d ao quadrado. Ó, índice da raiz de 2, potência 2, dá para simplificar. Ficar 15. 15 mais. E de forma semelhante. Para simplificar, vai ficar 34. Então teria que d ao quadrado vai dar 49. Então, d vai ser igual a raiz quadrada de 49. Portanto, d vai ficar igual a 7. Logo, a medida da minha diagonal é 7. Portanto, letra D seria a alternativa correta. Lembrando, pessoal, eu fiz essa relação, né, utilizando o D, porque a diagonal coincide com a hipotenusa do meu triângulo retângulo. Okay? Mas você poderia também ter feito com A. Era só depois você perceber esse fato. E a diagonal aqui corresponde à minha hipotenusa. Ok? Vamos adiante. Relações métricas. Então, considerando esse triângulo aqui, retângulo em A, né? Foi o mesmo triângulo que a gente viu anteriormente, a gente percebe alguns elementos diferentes, né? Que elementos seriam esses? A gente percebe que aqui tem a presença de um N e a presença de um M, né? Que estão internos ao triângulo retângulo. E vocês conseguem, né? O que seria esse N e M? Gente, esse N e M é como se você pegasse esse cateto aqui, C, e estivesse jogando ele em cima da hipotenusa. No caso, seria A. Então, a gente vai dizer o seguinte, que esse N é a projeção do cateto C sobre a hipotenusa A. E esse M é a mesma coisa, como se eu estivesse pegando esse cateto B e jogando em cima da hipotenusa. Então, esse M é a projeção, a gente chama de projeção do cateto B sobre a hipotenusa M. Okay? Sobre a hipotenusa M. Perdão, sobre a hipotenusa A. Então, M é a projeção do cateto B sobre a hipotenusa A. E aí a gente desenvolve as seguintes relações. A primeira relação diz que o quadrado da medida de cada cateto vai ser sempre igual ao produto da medida da hipotenusa pela medida da projeção desse cateto sobre ela. Então, por exemplo, o b ao quadrado aqui, pessoal, que é um cateto, ele vai ser igual à multiplicação entre a hipotenusa, que é A, e a projeção dele mesmo, né, sobre a hipotenusa. Ou seja, o b ao quadrado vai ser igual ao A multiplicado pela projeção dele, que no caso é M. E o c ao quadrado, que é o outro cateto elevado ao quadrado, vai ser igual
a medida da hipotenusa, tá? Multiplicado pela projeção dele sobre essa hipotenusa, certo? Então, b ao quadrado vai ser igual a vezes m. E se eu quiser saber o c, né? O c ao quadrado vai ser igual ao a m. Segunda relação, ele diz que o quadrado da medida da altura relativa à hipotenusa é igual ao produto das medidas das projeções dos catetos sobre ela. Coisa meio difícil, né? Até de pronunciar. Mas o que ele quer dizer? Que você pegar a altura do triângulo retângulo e elevar ao quadrado, a medida da altura ao quadrado tem que ser igual a você pegar a projeção dos catetos, né, e multiplicar. Só isso. Então, eu vou pegar h ao quadrado igual a multiplicação entre as projeções dos catetos. E a terceira relação, ele vai dizer o seguinte, que o produto das medidas dos catetos, ou seja, eu pegar os dois catetos e multiplicar, tem que ser igual à medida da altura multiplicado pela hipotenusa. Então, a multiplicação entre os dois catetos, B e C, tem que resultar em você pegar a hipotenusa e multiplicar pela altura. Então, seria o quê? Por exemplo, a primeira relação diz que essa altura aqui, ó, elevado ao quadrado, tem que ser igual à multiplicação entre essa projeção aqui do cateto B multiplicado pela projeção do cateto C. Certo? E a última relação vai dizer que a multiplicação entre esse cateto aqui e esse outro cateto tem que ser igual à hipotenusa do triângulo retângulo multiplicado pela sua altura. Certo? Então, vamos ver aqui por meio de um exemplo como é que isso funciona. Ele disse aqui, né? Determine no triângulo abaixo a medida da hipotenusa, a altura em relação à hipotenusa e a projeção dos catetos sobre a hipotenusa. Então, ele quer 4 coisas diferentes, né? Vejamos que aqui, ó, a gente não tem a medida de x, a gente não tem a medida de y, a gente não tem a medida de z nem de h. Então, a gente tem 4 variáveis aqui, 4 coisas que a gente não conhece. E a gente percebe, né, que y e z são o quê? Projeção de cateto. Vejam que eles estão dentro do triângulo, e que, na verdade, ó, se eu projetar o AC sobre a hipotenusa, eu vou gerar z. Então, z é uma projeção do cateto AC. O y é uma projeção do cateto AB sobre a hipotenusa. H estaria aqui, né, a nossa altura, e o x seria aqui a hipotenusa do triângulo retângulo. Então, vamos aqui tentar resolver esse problema. Primeira coisa, a gente tem que determinar a hipotenusa, né, desse triângulo retângulo. Como é que a gente vai determinar a hipotenusa? Lembrar da relação de Pitágoras. O que diz? Que o quadrado da hipotenusa, ou seja, x ao quadrado, tem que ser igual à soma dos quadrados dos catetos, ou seja, tem que ser igual à medida de um cateto. No caso aqui, um 9 elevado ao quadrado, mais a medida do outro cateto também elevado ao quadrado. É 16 ao quadrado. Então, nós vamos ter aqui x ao quadrado vai ser igual a 81 mais 256. E vai resultar em 337. Então, vou dizer que x ao quadrado é igual a 337. Portanto, o nosso x vai ser igual a raiz quadrada de 337. E vai ser igual a raiz quadrada de 337. Então, vamos ver quanto é que vai dar essa raiz aqui, né? Raiz quadrada de 337 vai dar
aproximadamente 18,35. Então, o x aqui vai ser igual a 18,35, ok? Ele não vai dar uma raiz exata, certo? Vai deixar aqui como sendo 18,35, nossa hipotenusa, certo? Então, a hipotenusa eu já tenho. Agora eu vou aqui procurar determinar as outras coisas que faltam na questão, ok? Vou pegar aqui ligeirinho. Beleza. Então ele quer ainda que a gente encontre a altura e a medida das projeções, né? Catetos. Certo. Então, a primeira coisa que eu vou tentar determinar aqui logo, né? Uma vez que eu já descobri que essa medida aqui da hipotenusa é 18,35, né? Aqui eu vou determinar agora as projeções dos catetos para poder encontrar a altura, né? Então, como é que eu vou fazer isso aqui? Lembrar da relação que nós estabelecemos lá no início, né? Que foi a nossa primeira relação. E dizia que o quadrado de um cateto, eu vou começar aqui pelo 16, então 16 ao quadrado tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual à medida da hipotenusa, né? No caso x, e a gente já encontrou o valor, já vou colocar aqui mais direto, é 18,35, 18,35 vezes quanto? Vezes a medida da sua projeção, né? Sobre a hipotenusa, vezes y. Então, teria... Vou só passar o 18,35 dividindo 16 ao quadrado. Então, lembrando que y é igual a 16 ao quadrado é 256. Nós vamos ter 256 dividido por 18,35. E aí, fazendo essas contas, nós vamos encontrar 13,95. Então já descobri aqui, ó, medida de y, 13,95. E agora eu vou determinar a medida de z, né? Então vamos utilizar a mesma relação, né? No caso eu vou ter cateto ao quadrado, no caso 9 ao quadrado, igual a medida da hipotenusa, 18,35, vezes a medida da projeção do cateto 9 sobre a hipotenusa, no caso z aqui, ó, vezes z, e aí nós teremos o quê? Que z, mesma coisa, pessoal, que eu fiz aqui em cima, eu estou fazendo aqui embaixo. Vou só passar esse 18,35 dividindo o 9 ao quadrado. Então, z seria igual a 81 dividido por 18,35, que é igual a 4,4. Okay? Ou 4,41, depende muito da aproximação. Então vamos considerar como 4,4. Então determinei z agora.
Seria 4,4. E agora, por último, né, falta determinar a altura, que é o que ele pede também na questão, no exercício. Então, uma vez que eu já consegui determinar projeções dos catetos e a hipotenusa, né, eu consigo facilmente determinar aí a medida da minha altura, né? E aí existem duas relações agora que me permitem calcular essa altura, certo? Eu vou utilizar a seguinte relação. Aqui para mais fácil nossa visualização. Vamos aqui encontrar, né? Então, a medida da altura, nós vamos conseguir determinar utilizando a terceira relação. Lembra que a terceira relação ela dizia que a multiplicação entre os catetos, ou seja, vou pegar o 9 e multiplicar pelo 16, tem que ser igual você pegar a hipotenusa, no caso 18,35, e multiplicar pela altura. Certo? E agora o que eu vou fazer? Como eu quero o valor da altura, vou passar esse 18,35 dividindo o 9 vezes 16. Então, só reescrevendo, eu vou ter o seguinte, que 18,35 18,35H é, na verdade, 9 vezes 16. Certo? Então, H vai ser quanto? Vai ser o 9 vezes o 16 dividido 9 vezes 16 dá 144. Dividido por 18,35. Que vai dar 7,8. A gente pode dizer que a nossa altura aqui vai ser igual a 7,8. Então pronto, né? Conseguimos aqui determinar tudo que a gente queria. Determinamos a hipotenusa, a medida dos catetos e a altura. Nossas referências, as informações que eu utilizei para fazer a aula. Muito obrigado pela atenção, pessoal. Bons estudos e boa sorte. E até a próxima.